Olha o Alan, bola pra dentro da área, desvio! Sosa! Gol! Área, tentativa de Vitor Roque, sobrou! Eu ativei o modo fuda da putaria na guarda. Se isso se bom, eu ainda namorava. Maldita de ex me ligando de madrugada. Se arrependeu que a outra deu uma sentada. Que a outra deu uma sentada.